Hoje eu estou pela honra da firma. Vamos lá. Próximo princípio que eu quero ver com os senhores. Princípio da formalidade. Princípio da formalidade. O que significa dizer princípio da formalidade? Significa que a execução ela tem um incremento formal muito perceptível na fase inicial. Por que nós temos esse incremento formal? E aí, antes disso, esse incremento formal, essa maior formalidade na fase inicial da tutela executiva, é o que nos associa a falar do título executivo. Nós veremos que para que o Estado exerça a atividade executiva, ele, vamos assim dizer, ele exige da parte requerente, olha aqui, ele exige da parte interessada a apresentação de um título, chamado título executivo. Nós teremos uma aula para falar só título executivo. E o título executivo, eu vou começar dizendo lá, ele decorre da formalidade. Olha o 783. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Né? Ali quando ele fala a execução para a cobrança de crédito, pode dar a entender que é só obrigação de pagar a quantia. Né? Quando não. Toda a execução depende de um título executivo e depende que no título executivo tenha a representação de uma obrigação certa, líquida e exigível. Que é o que nós falaremos aqui também. Nós falaremos aqui também os atributos da obrigação. Certeza, liquidez e exigibilidade. Vejam um outro dispositivo bom para demonstrar isso. Artigo 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. Veja como é que esse dispositivo é bom. Ele fala do título executivo e fala do atributo do inadimplemento. Que você fala em execução no sentido processual, falamos disso na última aula. Né? Porque a execução no sentido material não foi cumprida. Inadimplemento. Caso o devedor não satisfaça. Né? Bom, e por que o código, por que o sistema processual traz essa exigência de maior formalidade? Isso decorre do tipo de atividade que ele está a fazer. Por isso que é importante perceber que a execução ela é concreta e a cognição é abstrata. Por isso que quando você propõe uma tutela cognitiva, você não tem que apresentar nenhum título, nenhuma exigência a mais. Nós temos as exigências de admissibilidade de modo geral lá, né? Condições da ação, pressupostos processuais. Mas não tem um cara crachá, vamos assim dizer. Na execução, você tem cara crachá. Você tem que ter um convite. Eu gosto do Lieberman. O Lieberman dizia assim, o título executivo é a chave que abre a porta da execução. Então você só pode entrar na sala, no quarto da execução, para ver o juiz virado no giraia, se você tiver a chave, o título executivo. Então se você vira pro Estado e fala assim, eu quero que você agride o patrimônio dele lá, igual um diabinho, vai lá. Agride o patrimônio dele, vai. Ele vai te perguntar assim, pera aí, cara, isso é algo muito grave, eu vou agredir o patrimônio dele? Coisa grave. O cara demorou a vida inteira para conseguir comprar esse apartamento, eu vou pegar o apartamento do cara. Isso é algo muito grave. Então, para começo de conversa, tens títulos? Tem título? Se a resposta for tenho, tá aqui, então vamos lá, vamos ver o que a gente faz. Nós vamos seguir o procedimento. Se o cara fala, se o interessado fala, não tem, mas a gente vê isso no curso. Não, vê no curso não. Então você primeiro busca um título, uma declaração judicial, a sentença é um tipo de título, para depois a gente cogitar dos atos agressivos ao patrimônio. Vejam que na tutela cognitiva não se cogita disso. Além das condições da ação dos pressupostos processuais, nada mais vem. Por quê?
Porque o máximo que o juiz vai fazer ao final é declarar que o autor tem razão. Então a tutela cognitiva ela não tem a aptidão de causar um dano imediato. Mas a execução tem. Na execução tu vai negativar o nome do cara, vai levar a protesto. Pô, pode prender um cara, mas vai prender um cara sem ter um título executivo. Então essa é a exigência de um incremento de formalidade. Isso se dá em função, portanto, da agressividade inerente à atividade jurisdicional executiva. Sabendo que os atos que ele, Estado juiz, está sendo chamado a praticar são por deveras, deveras agressivo, ele, Estado legislador, trouxe uma exigência maior de formalidade, exigindo por todos, né, essencialmente, a apresentação de um título executivo. E veja que o título executivo ele é a um só tempo. E aqui não vai virar uma aula de título executivo, não é essa a proposta. Mas veja como é que ele é a um só tempo. Uma garantia para o Estado, para evitar atos desproporcionais. Ele é uma efetividade para o credor, porque portando o título executivo ele sabe que ele tem um procedimento em tese mais efetivo, com uma postura mais agressiva para o Estado. E ele é também um mecanismo de segurança para o executado. Porque o executado sabe que não tendo lançado, não tendo assinado, não tendo criado nenhum título executivo e não tendo um processo, uma fase de conhecimento prévia para lhe condenar, ele não vai ter seu bem agredido pelo Estado. Então eu não me lembro de ter lançado nenhum título. Eu tenho um título. Eu tenho um título executivo em meu Deus favor. A casa. É o financiamento da casa. É um título executivo. Se eu não pagar, o banco vai diretamente executar meu patrimônio. Mas salvo engano, o único que eu tenho. O único que eu tenho. Qualquer um dos senhores, se por exemplo quiserem agredir meu patrimônio, terão que percorrer um processo de conhecimento para alegar e provar um dano que eu tenha lhes causado, e salvo engano não causei, para só depois poder agredir. Então eu tenho essa garantia. Entendeu? O banco, em compensação, tem um mecanismo de efetividade a favor dele. Porque sabe que se esse puto aqui não pagar, ele vai agredir meu patrimônio. Tá vendo? Então, o título executivo é esse instrumento de maior formalidade, portanto, que é o nosso princípio da atividade executiva. Vamos lá. Acho que eu consigo mais 5 minutinhos. No máximo 10. De 15 não passa, não. 15 minutos não vou aguentar, não. Vamos falar um outro princípio aí. O princípio da patrimonialidade. Princípio da patrimonialidade. E nessa brincadeira, nós vamos ver o princípio tudo também. Vamos levar a aula toda. Vou piorando, vou melhorando. Deu uma despertada agora. O Luiz Felipe, o que, Luiz? Aí foi a aula toda, pois é. A gente vai se enganando um pouquinho, né? Mas vamos lá, porque fora de brincadeira. Se segunda-feira que vem não fosse feriado, eu tinha parado nos princípios. Você deve ter percebido, né? Me deu um baque uma hora aqui que tem hora que o professor liga o piloto automático, né? Vai falando no automático, espero que não tenha falado mercadoria aqui. Acredito que não. Agora deu uma despertada um pouquinho, fiquei um pouquinho melhor. Mas como eu vou dar aula amanhã de manhã também, estou pensando no meu bem-estar geral. Mas vamos continuar. Patrimonialidade. O que significa a patrimonialidade, meu amigo? É o seguinte. Assim, objetivamente, olha o Wagner, que é ficar até 11, vou fazer um madrugadão do processo civil. Objetivamente, patrimonialidade significa que os atos executivos que são agressivos ao devedor são agressivos em relação ao patrimônio do devedor. É isso que é a patrimonialidade. O que, ao fim e ao cabo, é uma grande conquista da humanidade, né?
uma demonstração de evolução da sociedade. Porque já houve tempo em que o devedor pagava com a própria vida. Não pagou a dívida, reincidente, taca do penhasco. Ué, solução melhor do que essa? Não vale para viver entre a gente. Já aconteceu isso. Aí evoluíram. Evoluíram e falaram assim, não, matar é demais. Arrancar, pagar a dívida com a própria vida é demais. Vamos fazer o seguinte? Vamos diminuir a severidade dessa sanção, dessa consequência. Vamos satisfazer a obrigação com a integridade física. Então, vamos parar de matar. Vamos arrancar braço. Então, quanto que é a obrigação? 50 unidades da moeda. Só vamos falar reais para não parecer que é algo próximo, né? E aí, quanto é que vale uma orelha? Uma orelha é 20. Arranca as duas, faz 40. E aí tira um pedacinho do nariz. Arranca um braço. Era assim, as pessoas eram mutiladas por conta de dívida. Aí viram que, continua ruim, né? Foram evoluindo, continua ruim. Fosse aqui no Rio, até metade da população. Metade da população, mutilada, já pensou? Um sem orelha, o outro sem um olho, o outro sem dente. Aliás, lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não era exatamente isso, mas era nesse contexto aí. Nesse contexto da sociedade. Aí viram que também isso estava feio, né? Que em 2020 iam passar vergonha, a pessoa não ia gostar e evoluíram. Como é que evoluíram? Falaram, não vamos tocar na vida de ninguém. As pessoas têm que viver mais. E não vamos cortar também o corpo de ninguém. Vamos manter como está. Mas vamos restringir a liberdade. Então vai continuar vivo, vai continuar tendo corpo íntegro, integridade corporal, mas vai passar a ser escravo. Né? Porque também tu não vai querer reclamar, né, filho? Tá devendo, não paga, paga com serviço. Ué, então quanto é que você deve? 50 mil, unidades monetárias. E quanto é que vale um dia? Você sabe fazer o quê? Não tem muita habilidade não. Eu sei cuidar da casa, sei podar a árvore, esse tipo de coisa, que na época era importante. Ué, e quanto que é o dia desse serviço? É uma unidade monetária. Então é fácil pra gente, fácil. Vai ficar 50 mil dias para pagar. A sua liberdade individual vai responder pela dívida. E tem a atualização monetária, né? Então lá no final vai ficar o resto da vida trabalhando como escravo. Já se teve isso. E aí viram também que, quer saber? Não faz bem para a paz social essa ideia. Então vamos definir o seguinte. Isso vem desde a época da Lex Petelia Papyria. Foi no direito romano ainda que veio essa lei Lex Petelia Papyria. Lex Petelia Papyria. Que significa que desde o Império Romano, tá? Que significa que os atos executivos somente podem incidir sobre o patrimônio, stricto sensu. Claro que o tempo da pessoa, o trabalho da pessoa é um tipo de patrimônio. Patrimônio stricto sensu, da grana, dos bens que o camarada te titulariza. Então, isso acaba sendo uma questão de uma análise evolutiva da sociedade. E se você for parar para pensar, as sociedades mais evoluídas não têm prisão civil por dívida. Nem dívida de alimentos. Não tem. Significa dizer que elas são mais evoluídas. Sabe o que significa que elas são mais evoluídas? Porque para que se busque a satisfação de uma obrigação alimentícia, o Estado não precisa ameaçar de prender. Isso já ocorre mais naturalmente. Então eu espero chegar ao momento em que no Brasil não se precise cogitar da prisão civil por dívida de alimento. Isso vai querer significar que as pessoas pagam naturalmente. Então veja como é que isso decorre de uma compreensão da sociedade, seja do ponto de vista utilitarista, né? E veja, o Estado também precisa dos cidadãos, né?
é mais imposto, é mais mão de obra, é mais força produtiva, né? Quando você, por uma dívida, mata o camarada, o Estado como um todo, lato sensu, tem muito mais a perder. A mesma coisa quando você mutila. Você perde força produtiva, né? Não estou falando de exploração, naturalmente que não. Mas é o potencial da sociedade produzir riquezas. Riquezas lato sensu, né? Então isso é fruto de um entendimento da ideia de prós e contras, proporcionalidade na medida executiva, tá? E no nosso Estado, eu já pincelei essa questão, nós temos o princípio da patrimonialidade como regra. Como regra. Por quê? Porque, em geral, o que se submete aos atos executivos, o que se submete aos atos agressivos do Estado é o patrimônio devedor. Já vimos que não é a sua vida, continua sem ser. Não é a sua integridade física, continua sem ser. E não é a sua liberdade. Aqui tem a ressalva. E qual é a ressalva? A prisão civil do devedor inexcusável de obrigação alimentícia. Que está no artigo 528, parágrafos 3º e 4º, parágrafo 3º, que eu já coloquei ali para os senhores ainda agora, e que tem a redação prevista, tem o fundamento constitucional previsto, no inciso 67 do artigo 5º da Constituição. Artigo 5º, inciso 67, 67 da Constituição. Eu não vou nem dar o trabalho de pegar lá, os senhores têm vadimeco aí, conseguem pegar facilmente, mas eu só quero chamar a atenção, e nós já estamos aqui esgotando o tempo que eu tinha mais ou menos comentado, eu quero chamar a atenção dos senhores que lá está previsto duas exceções. Ou seja, lá prevê que não se admite prisão civil por dívida, não se admitirá prisão civil por dívida. E ele traz duas exceções esse dispositivo. Ele vai lá, salvo o responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a depositária infiel. Eu quero recordar aos senhores que não se admite prisão civil depositária infiel por um entendimento consolidado do STF, que fez ali valer o Pacto São José da Costa Rica, né? E eu sei que os senhores sabem disso, tem súmula vinculante quanto a isso, mas eu quero só chamar a atenção como é que, olha que interessante, como é que, em primeiro lugar, está escrito até hoje na Constituição isso. Procurem lá, está escrito isso lá. Lá está escrito, portanto, que são duas hipóteses que se admite prisão. E quantas são? Uma só. Isso deixa claro como é que não basta ter conhecimento dos textos normativos. Tem que acompanhar de perto o entendimento dos tribunais. Um desavisado pega a palha esse dispositivo, vai achar que pode perder depositário infiel. E não pode, volto a dizer, por uma decisão do STF, que é o guardião da Constituição. E outra consideração, se for parar para pensar, o STF chegou ao entendimento de que a prisão civil do depositário infiel é inconstitucional. É inconstitucional. É incompatível com a ordem constitucional. E ele se utilizou do Pacto São José da Costa Rica. O que é o Pacto São José da Costa Rica? É um tratado internacional de direitos humanos. Então, implicitamente, o que o STF acabou admitindo? Em primeiro lugar, que é possível norma constitucional originária inconstitucional. É possível. Ele não afirmou expressamente, mas é isso. Foi o Constituinte originário que previu duas hipóteses. E ele, STF, falou que uma delas é inconstitucional. Então, o Constituinte originário, que a gente sempre escuta falar que ele é totalmente absoluto, aquele poder inato, absoluto e restrito, o STF acolheu a tese de que a Constituição deve respeito aos tratados internacionais de direitos humanos. Porque o fundamento por excelência para a inconstitucionalidade da prisão do depositário é justamente o Pacto São José. Diga aí, quem quer brincar? Quem quer participar? Alguém? Não? Foi sem querer? Tá. Então, meus amigos, eu acho que é o seguinte. Se nós podemos ficar por aqui. Fazer o seguinte, vamos ver mais um.
Porque esse é rápido. Não vão achando que eu estou enrolando vocês, não. Até tô, mas não é proposital, não. Esse é rápido. Princípio da responsabilidade. Pelo princípio da responsabilidade, quer dizer que os atos executivos, além de incidir sobre o patrimônio, incide sobre ao patrimônio do executado. Ou seja, a responsabilidade, o acervo patrimonial que responde aos atos executivos é o do devedor, do sujeito passivo da execução. Nós vamos falar das partes aqui, e nós veremos que tem até a possibilidade de uma responsabilidade patrimonial secundária, vamos assim dizer. Né? Como na desconsideração da personalidade jurídica, seria possível, portanto, agredir o patrimônio do sócio por uma obrigação da sociedade. Mas por que é possível fazer isso? Porque a lei permite. Né? Então a regra é que responde apenas o próprio executado. Excepcionalmente, nós temos a figura da responsabilidade patrimonial secundária. Nós vamos falar sobre isso aqui quando do estudo das partes. E a responsabilidade patrimonial secundária se dá por uma previsão legal. Ou seja, a regra é a responsabilidade patrimonial primária, a exceção é a responsabilidade patrimonial secundária, que depende de previsão legal. De modo que, eventual terceiro, quem não tem a responsabilidade patrimonial nem primária, que é a regra, o próprio executado, nem secundária, quando a lei permite, então um terceiro que não está nessa configuração, ele não pode se sujeitar, ele não responde. Né? Terceiros não respondem à execução, à atividade executiva. E aí, então, agora sim, vamos parar. Me lembrem que, até porque eu já estou ficando tonto, me lembrem na próxima aula que não acabamos com os princípios, tá? Que falta falar do princípio. Tomem nota aí para me ajudar, por favor, meus amigos. Princípio da máxima efetividade da execução e princípio da menor onerosidade possível. Princípio da menor onerosidade possível da execução. E aí, com isso... Não, falta também o princípio do desfecho único. Princípio do desfecho único. E aí, tendo visto esses de hoje, mais esses outros aí, são os que faltam. Tá? Vocês, por favor, me recordem que eu tenho que começar a próxima aula finalizando aí esse princípio, e a gente fala de partes de competência e dá continuidade à execução, tá bom? Então, meus amigos, é isso aí. Como eu tinha prometido, liberei muito mais cedo hoje, estou liberando os senhores 10h05. Bom, né? Vou ver se a gente mantém essa aula aí em média, esse horário aí em média. Falou, pessoal, olha, boa noite a todos vocês aí. O pessoal que está me desejando melhoras, eu agradeço enormemente, mas eu também não quero preocupar muito vocês não, tá? Eu só tô cansado, é só cansaço, tá? Valeu, gente. Obrigado a todos aí. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Espero que não tenha sido muito ruim o encontro. Tenha sido pelo menos palatável. A gente se vê na próxima aula. Eu vou cancelar aqui. Cancelar não. Vou interromper a gravação e vou me despedir dos senhores.